Eu troquei de emprego para uma tecnologia que eu nunca utilizei. Eu já estava explicando para vocês como que eu consegui isso, como que eu comecei a trabalhar com Java, porque sim, agora eu tô trabalhando com Java, e também como que foi esse processo para conseguir essa vaga nova na gringa, tudo que eu fiz. Então fica aí que eu acho que vai ser um conteúdo bem legal para ti. Bom, começando do começo e falando um pouco sobre essa vaga, é uma vaga para trabalhar na gringa, com uma empresa focada em pagamentos ali em uma área específica dos Estados Unidos. Mas o principal é que eu fui tão bem nessa entrevista que eu acabei conseguindo um bônus ao aceitar a oferta, um famoso sign-in bônus. E hoje eu vou estar falando para vocês como que foi esse processo, qual que foi o meu diferencial, como eu consegui isso. Antes de mais nada, dando um pouquinho de contexto, foi um processo seletivo dividido em 4 partes. Foram o fit cultural ali, que é feito com a recrutadora. Depois disso, veio também a entrevista com o Tech Manager. E, por fim, as duas últimas partes técnicas, que foram um live coding técnico, de estrutura de dados e algoritmos, e também uma parte de System Design com o IA, que foi uma parte bem interessante, uma dinâmica bem diferente. E falando desses temas aí, é um processo que foi bem rápido, simples e direto. Ao todo, considerando todas as partes, o tempo que levou para conseguir resposta, deve ter levado ali suas 3 semanas e meias no máximo. Mas, dando já spoiler, o que fez que eu me destacasse tanto e conseguisse uma vaga tão boa, que tem um pagamento bem acima do mercado, sendo sincero, ainda mais para pleno, foi a comunicação. Porque sendo eu capaz de me comunicar em inglês com fluência, sem problema algum, foi o que garantiu que eu conseguisse ir tão bem nessa vaga. E, além disso, algo que também pesou muito foi que, bom, a parte técnica eu fui muito bem. A primeira parte, que foi de desafio técnico, live coding, foi de estrutura de dados e algoritmo, e foi focado em fazer uma árvore binária, fazer os traversos dela, de como a gente passa por essa árvore, e junto disso, teve um desafio extra, que foi fazer a rotação dessa árvore em sentido horário. E, bom, eu não consegui resolver o problema de fazer em sentido horário, mas eu consegui chegar na lógica geral, consegui fazer ali tranquilamente, só não consegui de fato podar esse problema. E tudo isso foi feito online, ao vivo, em inglês, e cara, o mais importante foi que eu consegui me comunicar bem. Antes de escrever a primeira linha de código, eu perguntei certinho o que estava sendo pedido, o que era para fazer, esclareci tudo, e isso é algo muito importante. Sempre que você estiver no live coding, esclarece tudo que você precisa fazer, e só então, mas só então você começa a fazer as coisas, para você ter uma visão completa do que é necessário, às vezes não pular alguma parte, garantir que você está na mesma página que seu entrevistador. Depois disso, depois dessa parte de live coding, teve uma parte bem interessante que foi essa de IA com System Design. Essa parte foi mais para avaliar como eu uso IA no dia a dia, porque hoje em dia, querendo ou não, no mercado é impossível você não usar IA. Toda empresa está usando, já tem workflows de IA, cada uma tem sua própria ferramenta. Então, saber como utilizar, falar da maneira que você usa, os fluxos, por exemplo, se você usa skills, se você usa SDD, como que você faz todo o gerenciamento de tarefas, gerenciamento de contexto, isso é muito importante. Então, foi uma parte bem interessante, principalmente porque eu pude falar de algumas coisas que eu tenho estudado, principalmente na questão do loop que eu faço, de planejar bastante, quebrar em tasks menores e usar um modelo menor para implementar as coisas, para maximizar o quanto eu consigo utilizar a IA ali. Como eu sempre uso o plano de $20, acaba que eu quero usar o máximo possível pelo maior tempo possível. Então, é uma parte bem interessante essa parte de economia de token. E aplicado a System Design foi para discutir principalmente como eu debugaria tendo acesso a uma IA, quais seriam um passo que eu tomaria para identificar, por exemplo, questões de escalabilidade, disponibilidade, todas essas coisas que envolvem System Design. No caso, foi um desafio onde eu tinha que ver como eu faria para escalar o sistema ali de detecção de fraude, que é o time que eu tô, de risco de detecção de fraude, é um time de plataforma, então a gente cria muitas ferramentas internas que vão estar dando suporte a outros lugares. E essa foi a parte principal, foi bem interessante, foi uma parte que demorou, sendo bem sincero, umas 2 horinhas, porque tanto eu como o entrevistador a gente empolgou e acabou demorando mais tempo ali, mas foi bem interessante, porque deu pra ver que esses conhecimentos que eu achava que eram um pouco mais fracos ali na minha base, estavam, pelo contrário, até que bem sólidos. Então, essa foi uma das partes mais legais. E a parte que foi mais relevante, na minha opinião, foi a conversa com o Tech Manager, que foi logo no começo. Porque foi uma conversa a nível técnico para eu falar um pouco das minhas experiências, falar das coisas que eu fiz, que eu construí. E principalmente para ver se tem aquele fit com como o time trabalha, essas coisas. E essa foi uma parte que eu me dei muito bem, porque, bom, eu falei das experiências que eu tive no CCI, construir software para plataforma que chegava aqui num dia normal. Tava ali nos seus 800 requisições por segundo, e tudo isso corroborou para que eu pudesse falar também dos meus projetos pessoais. Nesse caso, eu falei do GrapGo, que é o meu projeto pessoal ali, que está sempre sendo utilizado. Eu utilizo bastante no meu workflow, e foi algo que destacou bastante. Por quê? Porque é uma ferramenta que eu criei, que eu uso, que outras pessoas usam, afinal. Tem pull requests, tem issues criadas, que as pessoas criam. Então, é algo bem interessante, é um projeto que tem tração, que é utilizado, e isso foi um ponto muito relevante. E tudo isso fez com que eu me destacasse bastante. Tanto que assim que eu resolvi todo esse processo, em cerca de uma semana depois, eu já tinha a minha resposta, que eu tinha passado, fiz a discussão da offer, consegui uma offer bem acima do que eu esperava, e foi muito bom. E, bom, esse é todo o processo. E o que fica de tudo isso é que você saber
transmitir esse conhecimento técnico de maneira clara e direta, que é uma tecla que eu sempre bato, é extremamente importante, porque no fim, se você não faz isso, de que adianta todo esse conhecimento que você acumulou? Conhecimento acumulado que não é colocado em prática não tem muita utilidade, sabe? Tal qual esforço sem direção. Esforço sem direção é só tempo gasto. Então, é isso. Basicamente foi assim que eu acabei trocando pra uma stack que eu nunca trabalhei, e agora eu trabalho com Java, Nest, Go, enfim, o que jogarem pra mim, eu tô resolvendo. Espero que tenham gostado. E, bom, o canal voltou. É por isso que eu tava sumido, aliás, também. Porque eu tava nesse processo de trocar de emprego, então tava tudo muito